A Luiz consegue visualizar o slide. Francisca, eu vou enviar novamente para ver se você Pronto, consegue. agora eu estou conseguindo ver. Pronto, tá, né? Vendo Ótimo, aqui. ótimo, beleza, então. Beleza. Então vamos aqui, ó. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a unidade 2, né? A seção 2.2. O assunto que a gente vai é sobre planejamento, né? Tipologia, processo e aspecto da prática. Ou seja, a gente vai, né, aprender quais são os tipos de planejamento, ou seja, sua tipologia, processo e alguns aspectos. Então, assim, dando sequência, por isso que é importante que vocês façam a visualização da aula, porque, né, através das aulas anteriores, vocês vão ter aí um entendimento de toda a sequência de conteúdo. Até porque, pessoal, a nossa aula, ela é uma sequência, tá? Então, um assunto ele está ligado ao outro. Então, o que eu vou falar hoje tem muito a ver com a aula passada que foi postada no AVA. Então, por isso que é importante que você não faça esse link, né? Não fique perdido nesse sentido, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de planejamento. Então, primeiro ponto, a gente está discutindo dentro dessa sessão, dessa unidade, a situação de uma empresa, né, que está desenvolvendo um projeto. Esse projeto que essa empresa está desenvolvendo é chamado um programa, é um programa de boas ideias e inovação. Então, nessa aula, na aula de hoje, a gente vai apoiar, né? A gente vai entender aí qual a importância do processo de planejamento para que a gente possa ajudar a Carolina, né? Carolina, que é a gestora que foi contratada e que que tem esse grande desafio. Então, a gente vai tentar entender de uma forma bem prática, ou seja, uma pessoa que está à frente de um projeto a ser desenvolvido dentro de uma empresa, né? E ela foi contratada como gerente de planejamento dessa empresa, né, que é a empresa Evolution, tá? Então a gente vem discutindo desde a aula passada a importância, né, de elaborar um escopo de um projeto. Então na aula passada, né, aquela que está lá gravada, eu explico, né, o que é esse escopo, o que é um anteprojeto, né, o que é um anteprojeto, são os principais tópicos de um projeto que eu pretendo realizar. Então, por exemplo, ela, Carolina, ela vai gerenciar um projeto que vai ser desenvolvido dentro da empresa. Então, é uma empresa que trabalha com... Precisa, na verdade, de pessoas que tenham ideias inovadoras, pessoas que tenham uma ideia, né, voltada para a criatividade, e ela está tentando, através desse programa interno, né, ou seja, ela pretende desenvolver, ela precisa desenvolver dentro dessa empresa uma filosofia totalmente orientada à inovação. E aí a gente discutiu isso na aula passada, tá? Então isso é só para a gente se situar, né, vocês ficarem aí situados com relação ao que a gente vai discutir em termos de problematização, ou seja, qual é a situação de realidade profissional que a gente está discutindo e como o conteúdo da aula de hoje pode nos ajudar, né, a resolver o problema, né, lá no final da aula. Então vamos aqui. Ó, o que a gente precisa entender? Que planejar, né, dentro de qualquer perspectiva de gestão, ou até mesmo dentro de qualquer modelo de negócio, a gente precisa observar que planejamento é algo que faz parte, que é importante no processo de gestão. Como também ele é importante no nosso dia a dia, né? Tomar decisões, né? Fazer um bom planejamento das nossas atividades. Tudo isso, com certeza, né, agrega pontos positivos, né? A partir do momento que você desenvolve algo de forma planejada, a partir do momento que você discute, né, ideias de forma planejada, a partir do momento que você planeja determinadas ações, e principalmente se tratando de pessoas, né, dentro de um contexto, né, de negócio, então vocês futuramente serão profissionais, né, que vão exercer uma atividade dentro de um mercado altamente competitivo. Então é muito importante que vocês entendam a importância do processo de planejamento e como mesmo pode contribuir para o desenvolvimento, seu enquanto profissional, como também, né, das atividades de mercado que você possa realizar, ok?
Então vamos lá. Primeiro, a gente vai entender planejamento enquanto processo. Então, o que é que a gente pode colocar? Né? Que o planejamento ele é uma ferramenta, né, para administrar as relações com o futuro. Né? Então, assim, o futuro é totalmente imprevisível. Né? A gente não tem como prever o futuro. Porém, a partir do momento que eu planejo as minhas atividades, né, eu tenho como estabelecer, por exemplo, um conjunto de metas para que eu possa alcançar um objetivo. Então, a partir do momento que eu consigo definir um objetivo e para alcançar esse objetivo eu começo a estabelecer um conjunto de metas, o que é que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo um plano, né, um processo que vai ajudar bastante no planejamento. Então, a gente vai entender o quê? Que o planejamento ele é uma ferramenta, né, para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação também específica do processo decisório. Então, as decisões que a gente toma, né, no nosso dia a dia, de alguma forma, elas podem influenciar o futuro. Né? Então, até mesmo a, a, as decisões, né, que a gente toma hoje, elas podem não só refletir no presente, mas também gerar um impacto, né, no, no, no no contexto de negócio, pode gerar um impacto dentro do próprio, né, dentro das próprias relações que eu tenho dentro de uma estrutura empresarial. Então, o que, é que a gente deve entender? Todas as decisões que são tomadas, né, elas precisam ser avaliadas. Então, na aula anterior, a gente discutiu justamente as etapas do processo de tomada de decisão, ou seja, tomar uma decisão ela envolve um conjunto de etapas, né, que aí é importante que vocês revisem isso também, tá? Então pode até anotar aí, né, processo de tomada de decisão, etapas do processo de tomada de decisão. Então o planejamento ele é uma dimensão, né, onde a gente discorre, né, de uma forma totalmente inteligente sobre as perspectivas que podem ser abordadas dentro de uma estrutura empresarial. Então, como é que a gente pode entender o processo de planejamento? Então, o processo de planejamento, nós temos aqui nessa imagem uma figura, né, que coloca aí o planejamento como um processo, onde eu tenho, né, a primeira etapa, que são os dados de entrada. O que são esses dados de entrada? São todas as informações, né, que eu posso ter sobre um determinado contexto, modelos e técnicas, ameaças, oportunidades, projeções, decisões que afetam o futuro. Então vamos tentar entender isso de uma forma bem prática. Por exemplo, você vai desenvolver um projeto, vamos tentar levar isso para a área de vocês, tá? Então vocês vão pegar aí toda essa experiência que vocês estão tendo no curso, né, algumas visões práticas que vocês têm sobre né, a área de vocês, então você vai visualizar da seguinte forma. Vamos supor que eu preciso planejar, né, uma determinada atividade, um determinado projeto, né, um determinado negócio aí que surgiu a partir de uma demanda de um cliente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar esse projeto, eu vou realizar esse projeto sem avaliar as informações, ou seja, qual é o profissional da área de design que consegue desenvolver um projeto sem ter informação, né? Então, fica praticamente impossível. Então, quando eu digo que no processo de planejamento eu tenho os dados de entrada, significa que eu vou coletar o máximo de informação que eu preciso, né, a respeito daquela demanda que está surgindo. Eu preciso também verificar qual tipo de técnica de planejamento que eu vou utilizar. Né? Então, eu vou fazer um planejamento para curto prazo, um planejamento a longo prazo. Ah, professor, é um projeto grande, de alta dimensão, né? Um contrato que eu estou fechando com a construtora, onde eu vou ter que realizar, né, diversos projetos dentro de uma escala de tempo. Né? Quais são as ameaças e oportunidades que eu posso ter dentro desse mercado no qual esse projeto está inserido? Né? Então, tudo isso representa o quê? Dados de entrada. Esses dados de entrada eles serão o quê? Planejados, né? O que nós chamamos aqui de processo de planejamento. Então, esse processo de planejamento ele é uma das etapas, ele é a etapa principal. Então, o que, que acontece? Eu estou pegando muita informação, tudo isso está sendo, né, transmitido, ou seja, eu estou absorvendo o máximo de informação possível, eu estou avaliando oportunidades que eu posso ter, ameaças que podem surgir no mercado, e aí eu vou começar a planejar isso. O que é que eu vou fazer? Analisar, interpretar os dados,
né, todos esses dados que eu estou recebendo, vou criar uma análise de alternativas e tomar uma decisão, né? E aí, a partir disso, eu consigo elaborar o plano. O que é o plano? É aquilo que eu falei para vocês, né? O plano, ele tem a ver com a definição clara e precisa de objetivos. Então, eu vou ter que avaliar, tipo, quais são os recursos que eu preciso ter em mão para que eu possa alcançar um determinado objetivo, ok? Então, vamos lá. Recursos, né? Os meios de controle. O que é que eu vou utilizar para mensurar? Por exemplo, quando você vai desenvolver um projeto, tem um negócio que você utiliza para controlar o andamento daquele projeto, que é um cronograma. É um cronograma das atividades que estão sendo desenvolvidas, correto? Então, vamos lá. Então, nas etapas de entrada, o que é que eu tenho? O gestor ele vai reunir informações sobre o presente, o passado, o futuro, a respeito de um ambiente que ele está avaliando. No processo de planejamento, todos esses dados, né, eles serão transformados em informações, né, e por meio da interpretação das informações, a gente vai identificar qual a melhor alternativa, vai fazer uma avaliação dessa alternativa para escolher o melhor curso de ações, ou seja, as melhores ações que eu vou precisar tomar, e a elaboração de plano finaliza todo o processo de planejamento. Então, se eu questionar, o processo de planejamento, ele se divide em quantas partes? 3. Entrada de dados, né? Dados de entrada, desculpa, processo de planejamento e elaboração do plano, certo? Então, para garantir que eu tenha uma realização dos meus objetivos, eu tenho que ter um bom plano elaborado, né? Onde eu vou ter aí um conjunto de ações que serão controladas para garantir a realização dos objetivos, segundo aqui o Maximiano 2010. Ok? São 3 etapas. Outro ponto, né, dentro das 4 principais, nós temos aqui, o que a gente pode observar? Que o planejamento ele ganha destaque não somente por ser o primeiro, mas também pela sua capacidade de elucidar o caminho. Então, gente, o planejamento, o que a gente pode entender sobre o planejamento? Ele engloba a definição de objetivos de organização. Então, vamos avaliar. Você, enquanto profissional, você precisa definir objetivos, né? Então, a Francisca, ela precisa definir objetivos enquanto profissional. A Francisca, ela se enxerga hoje como modelo de negócio, né? Se eu sou um profissional autônomo, eu tenho que entender que a minha atuação, ela é um negócio. Eu preciso planejar minhas atividades, eu preciso planejar, né, a forma como eu vou visitar o meu cliente, a forma como eu vou dimensionar os meus serviços para o mercado. Tudo isso é planejamento. Ou você simplesmente se forma e sai por aí, gente, sou design. Não, tem que ter uma ação. Porém, essa ação ela tem que ser planejada. Ela tem que ter um objetivo específico. Então, falar de planejamento é importante para qualquer área de atuação. Como é que a gente pode... olha só, gente, muita atenção com relação a essa figura, porque nessa figura a gente traz aqui toda uma tratativa, né? Ou seja, nós temos aqui etapas básicas para que a gente possa produzir, né, um bom plano, um plano que possa produzir resultados. Então, o primeiro passo, ó, fixação de metas, que eu já disse isso aqui para vocês, né? Fixação de metas, onde a partir dessa fixação de metas eu consigo aí criar um compromisso, certo? Depois eu consigo desenvolver um plano de ação totalmente eficaz. Então vamos lá. Esse plano, ele vai ser feito para quem? O que é que eu vou desenvolver nesse plano? Quando vai ser isso? Como eu vou realizar isso? Isso são questionamentos que são norteadores de toda a prática a ser adotada dentro daquilo que você está planejando. Professor, então isso aqui serve para qualquer plano que eu possa realizar? Sim. Aquilo que eu falei, dependendo do tipo de objetivo que você vai alcançar, se são objetivos a curto prazo, né, é importante que eu faça um bom planejamento. Se são objetivos a médio, longo prazo, mais importante ainda é esse planejamento. E uma das etapas do processo de planejamento é a elaboração de um plano, onde eu tenho ali metas bem estabelecidas. A partir dessas metas, eu crio um compromisso. O que significa criar um compromisso? Estabelecer o quê? Um padrão, uma postura, um tipo de atitude. Qual é a ação que eu preciso ter
que eu possa alcançar essas metas. Eu preciso fazer um treinamento, eu preciso visitar o número de clientes possíveis, eu preciso fazer um trabalho de divulgação do meu portfólio de serviço, do tipo de serviço, ou seja, você vai criar um compromisso com aquelas metas que foram fixadas. E aí você vai estabelecer, a partir desse compromisso, desenvolver um plano de ação, onde você estabelece para quem a sua ação ela vai ser direcionada, o que, quando e como você vai fazer. Quarto, acompanhar todo o cumprimento das metas, ou seja, aquelas metas que você fixa lá no início, elas precisam ser acompanhadas, manter a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Ser flexível a qualquer processo de mudança que possa interferir no teu plano, porém, né, sempre tentando manter a flexibilidade, mas não perdendo o foco ao objetivo. E a última que você encontra é a revisão, ou seja, é um feedback, é uma revisão que eu preciso ter do plano existente ou o início de um novo processo de planejamento. Por exemplo, se aqui no final eu verificar que as metas que eu estabeleci... Ai, meu Deus do céu. Meu celular tocou aqui sozinho. Ele estava tipo gravando aqui a minha voz e ele replicou. Doideira. É o Google, esse Google que escuta tudo que a gente fala. Então, gente, ó, nessa etapa final eu tenho aqui o feedback, como eu disse, então aqui você vai avaliar, né? Inclusive você pode até, né, ter a necessidade de reformular o seu plano, fazer um plano totalmente diferente, né, baseado nos resultados que você está verificando. Tipo, eu planejei, eu fixei metas, porém tudo aquilo que eu estabeleci não está atendendo aquilo que eu esperava. Bom, é hora de revisar e até mesmo fazer um outro processo. Tá bom? Então, continuando, ó, nós temos aqui esse exemplo. Esse exemplo está aqui do material didático de vocês, que ele é bem interessante. Ó. Para atender as mudanças na regulamentação norte-americana sobre produtos alimentícios, a empresa General Mills, dona das marcas de barras de granola, que é aquela Nature Valley, e um sorvete que eu não sei pronunciar o nome, necessitou adequar 20% de seus produtos a fim de atender aos novos padrões nutricionais. Então, o que é que os gestores fizeram? Eles decidiram que adaptar os produtos existentes e criar novos produtos com mais grão, menos açúcar e sal, e que estimulasse o consumo de vegetais. Então, o que é que a gente pode observar? Houve o quê? Primeiramente, uma mudança em toda a regulamentação norte-americana sobre produtos alimentícios. Então, o que foi que essa empresa fez? Ela fez aqui, ó, após a elaboração do planejamento, as metas dos planos direcionaram os esforços de todos na empresa que, além de conseguirem promover as adequações e as inovações esperadas, ainda levaram ao aumento nas vendas. O que foi que essa empresa fez? Houve uma mudança, uma mudança que foi impulsionada por todo um esforço, né? Ó, gente, tá chegando mais um novo aluno aqui. Tinha uma aluna aqui, gente, mas ela saiu. Caiu a conexão dela. Ela mandou o convite. Só um minutinho, gente. Tinha uma aluna aqui mandando convite para entrar na sala. Mas agora sumiu. Beleza, vamos continuar. Então, o que é que a gente observa? Esse exemplo aqui é um exemplo bem claro de situações que podem ocorrer. Por exemplo, se ocorrer uma legislação, uma mudança numa determinada legislação que possa afetar uma determinada obra, né? Principalmente, vamos lá, uma obra de casas que está sendo realizada aí numa determinada região da zona rural de Teresina, que é um projeto de casas populares. E aí você conseguiu, né, fechar um contrato com essa construtora, né? Você vai prestar serviço para essa construtora, onde, né, o teu trabalho ali vai ser totalmente direcionado à elaboração de projetos do espaço interno dessas moradias, certo? Porém, parte dos recursos que estão sendo utilizados, né, tinta, né, e alguns materiais, alguns insumos que estão sendo utilizados nessa obra, vamos supor que essa empreiteira, essa construtora, ela está fazendo um descarte inadequado, né, dos refugos, ou seja,
aquilo que ela não utiliza, ela está descartando de forma errada, né? E isso causando ali um impacto ambiental que pode ser no solo, ou seja, vem uma lei específica, né, que muda toda a regulamentação e que pede que todos os projetos a serem desenvolvidos na área de construção precisam ter ali uma regulamentação com relação ao uso dos materiais. E você, enquanto profissional, precisa ter ali um controle disso, né, de todos os recursos que vão ser utilizados. Então, na hora que você tem essa variável, essa lei específica, você sabe que aquilo ali pode te atingir. Então, o que é que você tem que fazer? Você já tem que elaborar um projeto que possa contemplar o uso de materiais que não sejam tão impactantes no meio ambiente, certo? Ou seja, você já tem que prever essa demanda. Mas por quê? Porque houve um cenário de mudança e você vai, a partir desse cenário de mudança, elaborar um planejamento para direcionar todos os seus esforços e garantir o melhor e o maior resultado possível, né? Então, temos aqui uma confirmação disso, onde a gente tem aqui o planejamento, ele é uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis organizacionais. E aí, vamos lá, quais são esses níveis? Nós temos aqui, ó, níveis, que é o nível institucional, intermediário e operacional. Inclusive, eu já citei isso em aulas anteriores, está aqui para a gente reforçar novamente, ó. É como se, imagina aí uma estrutura de negócio extremamente ampla, né? Então, mediante a complexidade que eu vou ter dentro de uma estrutura de negócio, eu vou ter aqui 3 níveis, né? Aquele nível institucional, onde é feito todo o planejamento estratégico, ou seja, toda a perspectiva estratégica de um negócio, ela vai estar concentrada nesse nível mais alto, né? Ou seja, eu tenho aqui a avaliação das forças e limitações daquela organização. Então, nesse nível de planejamento estratégico, né, no nível institucional, onde eu tenho o planejamento estratégico, eu tenho aqui um envolvimento de toda a organização, eu tenho um envolvimento aqui de toda a organização. Eu tenho também aqui, né, todo um direcionamento a longo prazo, né? Aqui o estratégico ele vai pensar a longo prazo, ele vai pensar, né, como a empresa vai estar no futuro. Então, são as pessoas que ocupam cargos de direção. O plano tático, né, onde tem ali o papel do gestor, né? É ali onde eu vou interpretar todas as decisões estratégicas, né? Ou seja, ali eu tenho vários departamentos, né? Se a gente for observar, vamos citar aqui uma empresa da região, por exemplo, Carvalho, né, que hoje está dividido em 2 grupos, né? Mas vamos lá, o seu Reginaldo Carvalho, se eu olhar para esses 3 níveis aqui, ele ocupa qual nível? Operacional, não, e nem intermediário. Ele ocupa o quê? O nível top, né? Ele está lá no nível estratégico, né? Citando nomes, porém, né? Eu só cito nomes quando a gente vai utilizar exemplos claros, né? Quando a gente for falar, né, fazer alguma crítica, é importante não citar nomes. Mas, por exemplo, ele, enquanto empresário bem-sucedido, ele ocupa o topo, né? Ele ocupa o nível estratégico, né? Então, dentro desse nível estratégico, toda a equipe, né, intermediária, do nível intermediário, ou seja, né, cada departamento, né, cada ação de cada departamento, né, vai ser mobilizado, ou seja, as ações que eu vou ter em cada setor do grupo vão ser executadas com base naquilo que foi planejado lá na alta cúpula. E a operação, né? Ou seja, a tarefa, aquilo que precisa ser realizado, direcionado no curto prazo. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui a nossa experiência, né? A gente está aqui no ambiente de sala de aula. Todas as diretrizes, gente, de como eu deveria trabalhar, elas foram pensadas aqui em cima. Estrategicamente, veio o tático, aí você imagina que a nossa coordenadora de curso, né, traduzindo todas essas decisões estratégicas e passando para o nosso nível operacional. O professor está aqui, ó. Estou pegando todas as diretrizes que foram estabelecidas nessas últimas semanas para estar agora aqui com vocês, nesse formato. Detalhe, né, a gente teve inclusive uma mudança de plano. Olha só, de uma forma bem prática. A gente começou fazendo uma gravação de aula e postando lá.
não teve tanta efetividade. Foi que a gente fez, mudou todo o nosso plano, todas as diretrizes, nós mudamos para ter esse momento aqui ao vivo, online, e depois disponibilizar ainda a gravação para que você possa ter um melhor aproveitamento. Ou seja, houve um primeiro plano que não atendeu 100% a demanda e nós fizemos aqui toda uma readequação ao plano, né? Fizemos toda uma mudança, uma readequação a todo esse plano. E aí isso é um exemplo bem claro, né, de como esses três níveis eles interagem, tá? Aí para forçar, nós temos essa citação, né, Keeling e Branco, 2012, página 11, que diz o seguinte: eles comentam que a partir de uma abordagem, né, a partir de uma abordagem sobre gestão de projeto, quando a gente vai falar de gestão de projeto, pessoal, é bem interessante alguns pontos, né, que a gente discutiu na aula passada. Então, por isso que eu digo mais uma vez, reforço vocês assistirem, né, a nossa videoaula referente ao conteúdo, porque lá eu falei sobre projeto, né, eu falei sobre a estrutura de um anteprojeto. Então, o que é que o nosso autor diz aqui? Que a maioria das grandes organizações, elas gerenciam diversos projetos de forma simultânea, ou seja, eu tenho dentro de uma única empresa vários projetos sendo desenvolvidos. Então, na empresa que a gente está discutindo, né, que é a situação que eu apresentei para vocês lá no início da aula, fala sobre Carolina, que está desenvolvendo um projeto voltado para inovação, né, gestão de boas ideias e inovação, certo? Então, o que é que a gente pode observar? A Carolina, ela foi contratada como gerente de planejamento e o grande desafio dela vai ser elaborar um projeto para o desenvolvimento de boas ideias e inovação dentro de uma estrutura de uma empresa. E o autor nos fala que uma empresa ela vai ter dentro, né, da sua atividade um conjunto de diversos projetos de forma simultânea. Ela, como gerente de planejamento, ela está fazendo um projeto voltado para uma demanda específica, certo? Porém, eu posso ter uma outra demanda, um projeto que seja desenvolvido com o pessoal somente da área de recursos humanos, como também possa ter um projeto sendo desenvolvido na área de produção. Então, o que é que a gente observa? Que dentro desse conjunto de projetos, é muito importante que cada um deles possua cronogramas, que eles tenham objetivos, principalmente objetivos que possam visar aqueles objetivos estratégicos, ou seja, aqueles objetivos que foram pensados lá no topo, lá no nível, né, institucional, tá? E basicamente é isso, gente. Ó, então nós temos, a minha sugestão é vocês fazerem isso aqui. Eu vou projetar agora aqui na tela, eu vou compartilhar aqui na tela, deixa eu ver aqui. Na tela aqui do computador, eu vou compartilhar, deixa eu ver. Ó, aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Estão conseguindo, gente? Só confirma se vocês estão conseguindo ver isso aqui. É uma página da web. Não, não aparece não. Eu acabei de projetar aí, ó. Ah, aparece. Que foi que confirmou, foi o Luiz? Francisco, Isso, tá foi. conseguindo? Tá conseguindo ver também? Francisca, tá ouvindo? Ela tá ouvindo, Francisca? Ó, então vamos aqui. Ela pode ter dado uma saidinha, mas aí depois ela assiste. Vamos aqui. Ó, Tá. aqui é o seguinte, ó. Aqui eu peguei um site, né, de um profissional, onde ele coloca a importância do planejamento estratégico, né, em escritórios de arquitetura, paisagismo e design. Então, é aquela seguinte situação. Ele até coloca aqui, ó, quantas vezes você já se pegou ao telefone, né, com um amigo pedindo ajuda, tá? Tentando chegar ali, perguntando como é que se chega a um local combinado. Então, esse tipo de situação bem comum do nosso dia a dia,
né, ela representa o que é o planejamento. Ou seja, se essa pessoa ela liga para você tentando chegar no local combinado, então a partir da sua resposta, o que é que você está fazendo? Você está oferecendo, você está fornecendo informação necessária para que esse cara alcance o seu destino. Ou seja, é a rota, é o caminho. Então, é justamente o plano. Aquele plano que eu mostrei para vocês, passo a passo, é justamente isso. Né? É aquilo que eu preciso para alcançar o meu objetivo, né? Alcançar ali o meu destino. Então, como é que funciona? Então, vamos lá. Esse artigo, eu vou disponibilizar ele para vocês, mas ele é bem interessante porque ele é bem curtinho, mas traz pontos importantes com relação à área, né? Ou seja, a área de arquitetura, a área de design. Ele diz aqui, ó, o planejamento estratégico de escritório de arquitetura e design de interiores funciona de forma semelhante. Nele, é preciso traçar objetivos e organizar ações para alcançá-los, sem se esquecer, é claro, de onde se está partindo. Então, o que é que a gente precisa entender? Que dentro dessa área é muito importante usar a linguagem do gestor. Ou seja, você tem que avaliar dentro da tua estrutura de negócio questões relacionadas à satisfação dos seus clientes, à produtividade da equipe que você vai desenvolver em um determinado projeto, custos. Então, assim, eu não vou me estender aqui na leitura, até porque eu vou disponibilizar aqui esse link, tá? Mas é bem interessante. Eu vou jogar lá no Ava também, esse link eu vou jogar lá no Ava. Quando você entrar no Ava, na seção 2.2, o slide eu vou botar lá também, o slide, esse slide que vocês estão vendo, eu vou deixar disponível lá no Ava, o link do vídeo aula e esse link desse textozinho pequeno, mas que é bem interessante, beleza? Ok? Então vamos aqui. Vocês vão em casa, não saiam de casa e vão tentar responder essas três perguntas. São questões, são três perguntas relacionadas à situação problema, tá? São três perguntas relacionadas à problematização da aula de hoje. Você vai lá na sua apostila, você vai ler o Sem Medo de Errar e vai tentar desenvolver lá, vai pedir que você elabore um escopo de um projeto. Porém, antes de elaborar essa estrutura de escopo que vocês precisam fazer, é importante que você responda essas perguntas, porque essas perguntas aqui, gente, ó, a primeira, a segunda e a terceira pergunta, elas vão, né, voltando aqui para o slide, então vamos voltar aqui para o slide, só um minutinho. Então voltando aqui para o slide, só um minuto. Vou abrir aqui novamente o slide aqui na tela. Pronto, tá dando para visualizar, né? O slide novamente. Apareceu? O slide? Tá aparecendo. Beleza. Então é o seguinte, ó, vocês vão pegar a apostila de vocês. Ah, eu acho que eu abri o slide errado. Deixa eu parar aqui. Eu abri foi da aula passada. Deixa eu abrir novamente. Só um minutinho. Ó, pronto. Tá visualizando? Não apareceu ainda não. Vai demorar um pouquinho. Ele já aparece aí na sua tela. Veja aí se apareceu. Não, acho que tá carregando. É, né? Tá com a pastazinha do Word. Uhum. É que demora um pouquinho. Pronto. Pronto. Você está visualizando aí três perguntas, né? Isso. Ó, então o que que acontece? Lá na apostila de vocês é proposto que vocês apresentem. Você vai pegar lá na apostila
vai ter lá todas as etapas, né? Todas as etapas de uma estrutura de um projeto, né? Então ele vai falar lá especificamente, gente, na página 82 da apostila, tá? Ok? Na página 82 da apostila. Então, o que é que acontece? Lá na página 82, ele especifica todas as informações necessárias para que vocês elaborem um escopo de um projeto para ajudar a Carolina. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente precisa saber para fazer aí um projeto, para elaborar um projeto? Então, vamos lá. Para ajudar nesse desafio, procure responder estas perguntas a partir do que foi feito no anteprojeto. O que é que foi feito no anteprojeto? Foi aquilo que eu fiz na aula passada. Então vamos lá, para você não ficar meio perdido, primeiro ponto, você vai responder essas três perguntas, tendo como base o que foi apresentado no início da aula, ou seja, qual é o objetivo central do projeto? O objetivo central do projeto é o quê? Promover um programa de desenvolvimento de novas ideias, né? A Carolina, que é a nossa personagem, ela é gerente foi contratada como gerente de planejamento e o grande desafio dela é elaborar um projeto. Então a gente precisa entender, primeiro, vocês vão responder qual é o objetivo central do projeto, depois, quem são as partes interessadas nesse projeto, por isso que é importante você revisar a aula passada, porque eu apresentei isso, tá? Quem são as pessoas participantes para o projeto ser realizado? Então vocês vão responder essas três perguntas. Essas questões, elas vão dar para vocês, a resposta que vocês vão encontrar vai dar direcionamento total para que vocês possam elaborar um escopo. Ou seja, essas questões têm um propósito de orientar suas decisões na hora de elaborar o escopo de um projeto. Professor, como é que eu faço esse escopo? Mais uma vez, vá lá na página 82, que tem lá no Sem Medo de Errar, todas as instruções para que vocês façam isso, tá bom? Professor, é para eu fazer e entregar? Não, não é para você fazer e nem me enviar. É para você fazer e na próxima aula eu vou fazer alguns questionamentos a respeito desse material, tá bom? Saber aí como é que você desenvolveu esse escopo. Então, por isso que é importante que vocês pesquisem no material didático. Lá no material didático, ó, até na página, vou dar aqui uma dica. Na página 81, tem aí, acesse o material sobre escopo de projeto, que apresenta várias partes do escopo. Tem um link no próprio material didático de vocês, que traz ali um material onde vocês vão acessar esse material e vocês vão ter lá um modelo de escopo. Por que, gente, eu estou falando de escopo? Gente, uma coisa que vocês precisam fazer dentro da atuação profissional de vocês é elaborar escopo de um projeto. O escopo é como se fosse um esqueleto daquilo que eu vou desenvolver dentro de um determinado projeto, ok? Então, vocês vão lá no Sem Medo de Errar, vão ler o Sem Medo de Errar, seguir todas as instruções para que vocês possam aqui, né, ter um bom aproveitamento com relação a essa situação. Aí vamos aqui. Isso é o que vocês precisam fazer em casa, beleza? Né? Ler o Sem Medo de Errar, responder essas três perguntas e a partir dessas três perguntas montar o escopo de um projeto de acordo com as orientações que tem lá na apostila. Tá bom? Isso aí é uma atividade que eu não vou nem intervir. Eu vou deixar que vocês tenham total autonomia na elaboração dessa estrutura, porque ela é bem subjetiva. Vai depender da forma como você vai analisar o problema. Tá bom? Então vamos aqui. Outro ponto, eu queria que vocês analisassem, com base na explicação da aula, essas três perguntas. Três não, duas. Eu tenho duas perguntas só, que está na apostila de vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês responderem rapidinho. A primeira, está conseguindo visualizar, Luiz? Tô. Pronto. Tenta responder aí, qual alternativa você marcaria aí? Baseado aí na explicação da aula. Eu dou um tempinho aí e você me diz. Qual você marcaria?
E aí, Luiz, você marca qual alternativa dessa aí? Você marcaria o quê? Tá analisando ainda? Professor, Oi. Francisca falando. Eu acho que as duas afirmativas são corretas. Você acha? Uhum. As duas afirmações são verdadeiras. Mas e aí, você acha que a segunda afirmação ela justifica a primeira? Tá certo. Concordo com você. As duas são verdadeiras. Porém, a gente tem que ver se a segunda é justificativa da primeira ou não. Aí qual alternativa você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Ó, planejamento, ela é uma aplicação específica no processo decisório? Sim, porque é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. Então vamos lá, gente, ó. O planejamento ele é uma ferramenta, sim, para administrar as relações com o futuro, certo? É uma aplicação Certo. específica do processo decisório, né? As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro, que a gente disse isso, inclusive, né, lá no início, tá? Então, planejamento, ele é sim. Então, você marcaria o que aí? Só um minuto. A letra B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda. Não, a letra B não. Não justifica. Eu acho que a segunda também justifica o primeiro. Ó, vamos lá. Ó, o planejamento, ele é uma aplicação no processo decisório, certo? Então, o planejamento é uma Certo. ferramenta para... Ó, o planejamento é uma aplicação específica do processo decisório, certo? Ela é uma aplicação Uhum. específica, certo? É verdadeiro. Porque é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. Então, gente, as decisões que procuram de alguma forma influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro são as decisões de planejamento, ou seja, aquela que vai ter relações com o futuro são as decisões de planejamento. Então, o que, é que a gente pode entender? Que essas duas afirmações elas são verdadeiras. Porém, essa segunda afirmação, né, ela não justifica a primeira. Porque, beleza, o planejamento é uma aplicação específica do processo decisório. Mas a ferramenta de administrar as relações com o futuro é o processo de tomada de decisão. No caso, são as decisões. As decisões é que a gente utiliza como ferramenta, né, para a gente decidir. As decisões, elas são as decisões que procuram as relações com o futuro. Então, assim, as duas são verdadeiras. Porém, a segunda ela não justifica diretamente a primeira afirmativa. É tipo uma pegadinha, né? Que você vê que é verdadeira as duas, porém, ó, quando eu falo, é a ferramenta para administrar as relações com o futuro, né? As decisões são elas que procuram, de alguma forma, administrar as relações com o futuro. São as decisões, não é o planejamento em si, certo? Embora o planejamento ele é sim uma aplicação para o processo de decisão, entendido? Então, a letra B, do jeito que você falou, viu, Francisco? É A a letra letra B. B. É, Eu estava exatamente. pensando que era a E, que a primeira não justificava, mas agora eu Aham, compreendi. exatamente, porque é tipo uma pegadinha aqui. Tem que ter bastante atenção. Aqui, a segunda. Pode ver com calma aí, pode ler com calma, tá?
Eu acho que também é a letra B. Letra B? Então vamos analisar aqui em conjunto? Vamos. Vamos lá. Aqui nós temos o processo de planejamento, né? Onde eu apresentei, primeiro ponto aqui, os dados de entrada, né? Então nós temos aqui, quais são os dados de entrada, né? São as informações, né? Modelos e técnicas de planejamento, ameaças e oportunidades que eu tenho no ambiente externo, projeções e decisões que afetam o futuro. Aí tem esses dados de entrada, eles serão analisados e interpretados, né, aqui no processo de planejamento, e aí a partir dele eu elaboro o plano. Então vamos lá. Na etapa dados de entrada, o gestor reúne as informações sobre o presente, o passado e o futuro a respeito do ambiente da empresa. No processo de planejamento, né, que é a parte aqui do meio, né, a segunda parte do processo, que é o próprio processo de planejamento em si, os dados de entrada são transformados em novas informações, né? Então, os dados, né, de entrada são transformados em novas informações. E a partir dessa nova informação é que nós temos aí a elaboração do plano, que vai definir os objetivos a serem alcançados. Então, nós temos aqui, no caso, a letra C. Letra C, tá? Na minha apostila, eu não sei se é erro na minha, mas na de vocês, tem a terceira questão? Eu não sei, que eu não consigo abrir Ah, agora. é porque você está usando, né, o... Eu Celular. vou baixar agora, porque na minha apostila só tem duas questões, mas sempre são três questões. Eu não sei se a Luísa está usando também o computador. Tem como tu ver, Luísa? Ou está usando o Tem, celular? tô usando o computador, deixa eu olhar aqui. Olha aí, rapidinho, se tem a terceira questão, porque para mim não aparece. Tá, tô abrindo aqui. Tá dando erro, não tá aparecendo, não. Não tem problema. Tu tá usando a Ava? Ah, eu tô tentando abrir o AVE e não tá. Tu não tinha ela em PDF não, né? Não, Hum, eu tinha que abrir aqui pra olhar. hum. Eu espero um pouquinho, não tem problema não, só para me confirmar. Porque eu tô achando que a apostila que vem aqui no portal do professor, a minha veio com esse erro, não tem a terceira questão. Eu queria saber se nada de vocês tem essa terceira questão, que normalmente são três. Tô vendo se eu consigo abrir aqui ele. Tá? Então eu aguardo um pouquinho, não tem problema não. Só carregando. Não, Ainda agora tranquilo. nome erro. Só que agora tá carregando, mas. Ó, toda vez que der um erro assim, você só aperta F5, atualiza a página, que às vezes dá certo, viu? Até na Tá. videoaula também. Videoaula também tem muito aluno falando, professor, não tá dando erro. É só atualizar a página. Atualiza a página que dá certo. Opa, eu devia ter feito isso. Eu fechei pra abrir de novo, agora tá carregando. Não, carregou, mas não abriu nada. Uhum. Peraí, abriu. Deixa eu ver aqui. É esse slide da unidade 1, né? Esse slide é da unidade 2. Peraí, deixa eu... Unidade 2, seção 2.2. Aí você vai lá para o final da apostila, ou para o final da seção 2.2, desculpa. Lá no final da seção 2.2 você consegue visualizar.
Normalmente são 3 questões mesmo. São 3, exatamente. Não aparece para mim, não, o slide. Não, eu tô lhe dizendo aí na slide não, é na apostila, Você no quer... livro didático, no Ah, PDF. Porque essas questões eu joguei no slide, mas eu peguei da apostila, entendeu? Lá onde entendi. tem livro único da disciplina. Então é bem no início que eu tenho que abrir. Isso, lá no início. Ele eu tenho. Só um minutinho. Uhum. Tá carregando? Tranquilo. Na unidade 2, né? Uhum. Não. Isso, abre a apostila lá na seção 2.2. Vai na página, deixa eu lhe dizer a página. Acho que é 60, né? A página. Não, deixa eu ver aqui, é na página 80. Ó, tá na página 86. 85 e 86. No finalzinho da sessão. É para ter lá 3 perguntas. Deixa eu ver aqui. No meu aqui, na minha apostila, só tem 2. Não, só tem 2 mesmo. Então veio com erro mesmo. Depois já vai para a seção 3. Não, é isso mesmo, tá? Só são essas duas aí. Pronto, beleza. Então, gente, ó, então vamos voltar aqui no slide rapidinho. Estão visualizando aí o slide, né? Então, beleza. Sim. A primeira questão a gente marcou aqui a letra B, né? E a segunda, letra C, beleza? E aí, mais uma vez, reforçando que vocês precisam ler a apostila, né? Na página que eu disse para vocês aí, na página 80 e 82, tá? Da apostila, 82. onde vocês vão ter aqui o sem medo de errar. O que é o sem medo de errar? É justamente o que precisa ser feito para a gente trabalhar aí a situação de realidade profissional. Então, qual é a situação a situação de realidade profissional? A gente está precisando elaborar um escopo de um projeto, né? A elaboração de um escopo para atender o projeto aí da Carolina, né, que é um projeto voltado para novas ideias, né, que a gente até colocou lá no início, né, aqui ó, aqui, ó um projeto, né, um programa de boas ideias e inovação. Então, por isso que é importante, gente, que vocês revisem, assistam a aula da semana passada, que está no AVA, você vai lá, né, unidade 2, seção 2.1. Aí vai lá no campo aula. Quando você clicar lá no campo aula, vai ter o slide, né, o slide da aula e o link para você assistir a videoaula, tá? Por isso que é importante você dar uma revisadinha com relação ao conteúdo da semana passada. Porque aí a gente fala de uma forma mais clara e tudo que precisa ser desenvolvido num programa de boas ideias e inovação. Então você vai imaginar, poxa, uma empresa onde a gestora ela precisa elaborar um projeto e esse projeto ele tem um objetivo. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é elaborar um escopo, né? Na aula passada a gente fez um anteprojeto e nessa aula
a gente vai fazer o escopo de um projeto. Porém, para fazer esse escopo, é muito importante que a gente já tenha definido o objetivo central do projeto que ela vai realizar, definido também quem são as partes interessadas nesse projeto e quem são as pessoas participantes. Então, a partir dessas 3 perguntas, a gente vai ter aí toda uma orientação para elaborar o escopo de um projeto. Professor, como é que elabora o escopo? Aí, por isso que eu digo, para elaborar esse escopo, sigam as instruções que estão lá na página 82. Entendido? Ok? Ok, Entendi. menina? Ok, né? Então, vamos, beleza. Aí, professor, onde é que eu pego aqui um modelo sobre como é que eu posso ver algum material sobre escopo de projeto? Aí a dica, lá na apostila de vocês, na página 81, tem um link onde vocês podem copiar esse link, joga no navegador que vocês vão acessar um modelozinho de um escopo de um projeto, tá? Beleza? Que aí vai ajudar vocês a elaborarem o escopo de um projeto para atender a empresa aí, né, e a gestora Carolina. Tranquilo? Escutou, Francisca, também as orientações? Eu acho que ela saiu. Ah, ela saiu da sala, né? Não, tranquilo. O nome dela não aparece mais aqui. Ah, pode ter caído a conexão. Ah, não, ela tá aparecendo aqui no meu aqui. Ah, não, ela saiu, é verdade, deve ter da conexão dela. Mas aí não tem problema. Depois eu vou disponibilizar o link da aula e vocês podem assistir novamente, beleza? Então é isso aí, Luiz. Estou à disposição. Alguma Certo. pergunta? Deu para Não, entender, captar um pouco a mensagem aí da aula, o conteúdo? não deu para acompanhar direitinho. É, né? O áudio deu para transmitir Deu, bem, né, não, a o áudio tá mensagem? bom. Ah, que bom. Beleza. Pois tá bom, Luiz. Pois aí se dedica durante a semana nessa atividade e aí já dá uma. Já tenta aquilo que eu falo sempre para vocês, de acessar com frequência as atividades, responder as questões lá para não deixar acumular, viu? Porque depois fica Tá, mais difícil. eu tô tendo que colocar tudo em dias, tem muita coisa. É, muita coisa, imagino, tá? Então dá uma focada aí esses dias, atualize isso aí para a gente na próxima aula já tá todo mundo antenado aí no mesmo conteúdo. Então, próxima aula a gente já vai trabalhar a seção 2.3, beleza? Certo. Tá bom, tranquilo? Deixa eu parar aqui, ó. Voltando aqui, beleza. Eu fechei aqui, tá me vendo agora? Tô. Pronto. Pô, beleza, Luiz. É Luiz ou Luiz? Louise. Luiz, né? Luiz, beleza. Então, beleza, Luiz. Depois a gente se encontra então na próxima aula, tá? Então Tá reforça lá no bom. grupo da turma, tá? Ó, gente, o professor já deu a aula, o link já está disponível. Acho que amanhã já vai estar disponível o link para quem perdeu assistir a aula lá, beleza? Certo, vou falar com eles. Meus queridos, um abraço, né? Bom estudo e até a próxima aula. Tá, obrigada, professor. Eu que Tchau. agradeço a participação. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.